Bom sábado a vocês, é muito bom estar aqui. Como eu disse, agradeço demais o convite, agradeço o privilégio de poder estar aqui, consigo reencontrar um monte de gente querida, amigos, família, é um privilégio estar aqui, em especial nesse formato da sexta-feira e sábado juntos aqui. Eu queria convidar vocês hoje a abrirem a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 37. Jeremias, no capítulo 37. A reflexão de hoje ela é uma continuidade do que ontem nós vimos com os jovens. Ela é uma continuidade não no sentido cronológico, porque hoje, de certo modo, a gente volta no tempo, em termos da história em si, mas ela é uma continuidade porque ela conversa com o que a gente ontem, aqui à noite, vimos juntos. Ontem a gente, juntos, estudou um pouquinho sobre o capítulo 1 de Daniel e de como Daniel lida com a Babilônia ao chegar na Babilônia. E hoje, eu digo que a gente volta um pouco, porque hoje a gente vai entender como foi que Daniel foi para lá. E por que entender isso, dessa ameaça e a efetivação dessa ameaça da Babilônia, ela é importante para a gente entender como a gente deve viver hoje. Ontem eu falava para vocês também que a proposta é que tudo que a gente for ler aqui, tal qual foi ontem, a gente leia, porque, parênteses, são histórias completamente distantes da gente. Imagina só, 605 a.C., um tempão atrás. Mas elas conversam muito com a gente, não só pelas aplicações possíveis envolvendo os princípios, mas também pelo fato de que, na história da humanidade, a gente vê a Bíblia chamando o que hoje pode ser uma contrafação ou um poder contrário ao poder de Deus, de Babilônia. Lembra, no capítulo 2 de Daniel tem uma estátua e a carinha da estátua que conta a história do mundo. Então, a carinha daquilo que é contrário de Deus na história do mundo vai ser chamado de Babilônia. Não é à toa que em Apocalipse, quando João vai se referir ao que é negativo, ao que é uma ameaça, ele fala, sai dela, povo meu. Dela quem? Da Babilônia. É Babilônia o nome, porque esse é o rostinho daquilo que é contrário aos planos de Deus. Jeremias, numa época em específica, aqui do capítulo 37, a gente tem os últimos momentos do reino de Judá. Jeremias, junto dos habitantes de Judá, de Jerusalém, eles estão sofrendo uma ameaça. Que ameaça é essa? Vamos voltar um pouquinho mais o tempo. Depois de Salomão, o reino de Israel se divide. Vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar isso. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte tem a capital Samaria, que é a primeira a ser invadida pelos assírios, não os babilônicos, lá em 722. O tempo passa e só resta o Reino do Sul, Judá, cuja capital, Jerusalém, agora está sendo ameaçada. Não pelos assírios, já passou um bom tempo, mas pelos babilônicos. A Babilônia está ameaçando. E ontem eu lembrei de um contexto histórico para vocês, que é o que a gente vai ver hoje. Nabucodonosor tinha cercado Jerusalém e ele recebe a notícia de que o pai dele lá na Babilônia morreu e ele tem que voltar às pressas para assumir o trono. Nessa, ele leva um grupo, uma parcela, a elite do povo, é levada para a Babilônia. Nessa vão Daniel, seus amigos. São 3 levas, são 3 momentos em que vão exilados para a Babilônia. Então, gente continua lá. E esse pessoal que continua lá, às vezes a gente pensa assim, levou o pessoal para a Babilônia. Foi esse momento. Não. Foram levados alguns, mas os que continuam, eles não se sentem derrotados. Eles pensam assim, a gente tem que, de alguma forma, derrotar a Babilônia. Só que tem um detalhe importante. Lá em 2 Crônicas 36, em específico nos versículos 9 e 10, a gente vê que Nabucodonosor, quando ele invade e leva essa primeira parte dos exilados, ele estabelece lá em Jerusalém
um rei novo, um tal de Zedequias. Então, percebam, não é mais Israel ou Judá que está escolhendo seus reis, e sim quem escolheu? Nabucodonosor, aquele cujo império acabou de invadir Jerusalém. Ele coloca Zedequias. Zedequias era do povo de Judá, só que ele é alguém que vai ter que também responder para Nabucodonosor. Ele vai ter que responder para a Babilônia. E começa assim o capítulo 37 de Jeremias. E eu queria ler com vocês. Hoje a gente vai ler bastantinho desse capítulo. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra, deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. O livro de Jeremias começa o capítulo 37 propondo um anúncio de enredo. Em outras palavras, ou na linguagem de hoje, ele dá um spoiler. Ele fala assim, o que a gente vai ler aqui é a história de um rei e súditos desse rei que não dão ouvidos às palavras de Deus, através do profeta Jeremias. Ao a gente ler isso, a gente começa a história, como toda história que a gente lê, com uma expectativa. A expectativa é, vamos ver então esse rei que não ouve as palavras de Deus. Só que logo na sequência, quando a gente continua lendo a história, há uma espécie de quebra de expectativa. Porque olha só o que o texto diz, versículo 3. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer, por favor, ore ao Senhor, nosso Deus, por nós. A gente acaba de ler que Zedequias não era uma pessoa muito próxima de Deus. E no versículo seguinte diz que Zedequias chega e manda emissários até Jeremias, o profeta, naquele momento. Eles estão, lembra, em Jerusalém. Alguns exilados já estão lá na Babilônia, tipo Daniel e seus amigos. Eles estão aqui. E ele pede, peçam para que Jeremias ore a Deus. Jeremias tem um contato especial, tem acesso direto. Pede para ele orar por nós. Jeremias reage a esse pedido da seguinte maneira, e eu quero ler de novo com vocês. Versículo 6. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército do faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para sua terra no Egito. Então os caldeus, é um outro nome para os babilônicos, voltarão a essa cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor, não se enganem dizendo, sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Por quê? Ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam essa cidade. Vamos dar uma pausa e atentar para o que acabou de acontecer. Lembram-se? Jeremias recebe um pedido. O pedido é, o rei Zedequias está pedindo para que você ore pelo povo. Jeremias já entende o recado e fala assim, você está me pedindo oração, mas na verdade eu sei o que você está me pedindo. Você está me pedindo alguma palavra de Deus em relação a como se comportar com a ameaça babilônica. E parênteses, eu pulei um versículo propositalmente, mas a fala de Jeremias já diz isso. O que acontece nesse momento? Lembram-se? Nabucodonosor tinha cercado, volta para receber o trono lá na Babilônia, e Jerusalém vive uma falsa impressão de que agora a coisa melhorou. Por quê? O que era uma ameaça se distanciou e tem um detalhe. Quem está vindo ajudar? O Egito. Diz o texto que o Egito estava subindo
até Jerusalém para fazer uma aliança com Jerusalém, para proteger Jerusalém de uma possível volta dos babilônicos. Dentro disso tudo, Jeremias fala, então, vocês pediram oração, né? Então deixa eu falar. Primeira coisa, os caldeus saíram, mas eles voltam. Babilônia saiu, mas ela volta. E ela volta e vai destruir tudo e queimar a cidade. Vocês estão confiando que o Egito vem ajudar, mas deixa eu falar para vocês, não adianta nada vocês confiarem nisso, porque eles também vão voltar para o Egito. Então, não ajam com a Babilônia em termos de guerra. Em outras palavras, o que ele diz é, não guerreiem contra a Babilônia. Sabe por quê? Porque o exílio ir para a Babilônia é inevitável. Ele até no final é meio cômico, porque ele diz assim, nem se vocês, numa guerra contra a Babilônia, acabassem com quase todo o exército, sobrasse só gente ferida nas tendas sendo atendida, esses feridos iam levantar, meio capengando, iam queimar a cidade inteira e não ia restar nada. Vocês vão perder de qualquer jeito. O exílio é inevitável. Não tem o que fazer. E isso não é novidade. Não é a primeira vez que Jeremias fala isso. Por quê? Porque, primeiro, isso não é uma coisa de Jeremias. Quando a gente pega lá o livro de Deuteronômio, a gente vê uma dinâmica melhor, de bênçãos e maldições na relação de Deus com Israel. Deus tinha um plano para Israel, que era fazer de Israel uma grande nação, e essa nação ensinaria para todas as outras sobre esse Deus maravilhoso, que é um Deus de todas as nações, não só de Israel. Só que esse plano não dá certo, porque Israel não vai cumprindo com as estipulações dessa aliança. Como resultado, se você ler o final de Deuteronômio, você vai ver que Deus fala, no fim, se vocês desobedecerem sempre essa aliança, vocês vão ser espalhados pela terra. Não vai ter lugar para vocês aqui e eu vou ter que mudar de plano. Já acontece lá atrás esse aviso, só que esse aviso, em Jeremias, também não é novidade. Sabe por quê? Se você volta à Bíblia, lá, por exemplo, no capítulo 27, no 29 de Jeremias, Jeremias já tinha falado para o povo de Israel o seguinte, ele tinha falado assim, vocês agora estão sofrendo a ameaça da Babilônia. A Babilônia está chegando e não tem o que fazer. Isso é resultado, é consequência da desobediência de vocês a Deus. Só uma pausa que eu acho bem importante. Não é porque na relação de Deus com Israel existem bênçãos e maldições que a nossa relação com Deus funciona nessa dinâmica. Às vezes a gente acha que a relação com Deus é uma relação de troca e barganha. Se eu fizer tudo certinho, se eu vier à igreja e tal, não vai acontecer coisa ruim na minha vida. Agora, se eu fizer coisa ruim, se eu desobedecer, vai acontecer coisa ruim na minha vida. Não é assim. Mas e Israel? Isso tem a ver com o plano que Deus tinha para Israel, ser uma nação que o representasse. É isso. Tanto é que na Bíblia tem um monte de exemplo de gente boa que se dá mal e gente ruim que se dá bem. Não tem? Por exemplo, o livro de Jó é um grande exemplo disso. Tá? Fecha o parênteses. É fruto da consequência de como Israel estava agindo. Mas Jeremias já tinha avisado. Uma coisa que ele avisou. Primeiro, o exílio babilônico, primeiro, é inevitável. Segundo, tem um tempo pré-determinado. E parece uma bobeira. Mas o fato de ter um tempo definido significa, em outras palavras, mais do que um tempo preciso, mas Deus está no controle e isso vai ter um fim. Isso tem um motivo pedagógico. Ele fala, vai durar 70 anos. Só que tem uma coisa a mais. No 29 de Jeremias, ele escreve uma carta para aqueles que já tinham sido exilados. E sabe o que ele escreve nessa carta? Ele fala assim, Babilônia está invadindo e vocês vão ser levados. Ponto. Ao serem levados, o que vocês vão fazer lá na Babilônia? E ele enumera 4 coisas. Primeiro, vocês vão se casar lá, vocês vão construir lá, vocês vão plantar lá e vocês devem lá
buscar a paz. 4 elementos. Olha que curioso. Sabe onde aparecem esses mesmos 4 elementos? Sabe onde aparece? Em Deuteronômio 20. Em Deuteronômio 20 tem uma série de leis relacionadas à guerra. Uma pausa, vamos voltar ao tempo. Deuteronômio, o povo está prestes a entrar na terra prometida e Deus fala, agora vocês vão conquistar a terra que eu dei para vocês. Vocês vão conquistar. Como que é? Vocês vão chegar e quando chegarem diante de um povo que já mora lá naquele lugar, a primeira coisa que vocês vão tentar estabelecer com esse povo é o quê? A paz. Vocês não vão chegar chegando, chutando a porta e quebrando tudo. Não é assim. Vocês vão chegar e vão falar, ó, é assim, assim, assado, a gente vem em paz e assim, assim, assim. Outra coisa, quando vocês, se esse povo não quiser paz e vocês tiverem que guerrear, como que vai ser a guerra? Primeira coisa, em relação a essa guerra, qual que é? Moisés chega lá, estou inventando isso, estou criando, né, um cenário, tem as leis lá, mas estou criando. Moisés chega e fala assim, pessoal, a gente tem que ir para a guerra e eu quero saber um negócio aqui. Deus mandou perguntar, quem aqui que casou faz pouco tempo? Daí uns gato pingado levantam a mão, ele fala, vocês vão para casa, aproveita o casamento, não vai para a guerra, vai que você morre, o esposo fica viúva, é uma coisa ruim. Segundo, quem aqui acabou de construir a sua casa e ainda não curtiu a casa, não aproveitou e tal, vai para casa. Daí, mais um grupo. Quem aqui acabou de plantar, mas ainda não provou dos frutos da sua plantação? Ah, você, vai lá, vai provar. Sobraram 2, estou brincando, isso daí eu inventei. Sobraram poucos. Aí Moisés fala, esses que vão para a guerra. Por que isso é importante? Vamos voltar lá para Jeremias. Jeremias usa os 4 mesmos elementos da lei daqueles que não deveriam guerrear para falar de como devem se comportar os exilados. O que ele está dizendo? Tal qual aqueles não guerreavam contra aqueles inimigos, vocês agora, diante da ameaça babilônica, vocês têm que não guerrear. Vocês têm que buscar a paz. Vocês têm que ir lá, construir, se casar, porque é inevitável. Vai acontecer. E aqui a gente já vê uma coisa muito importante na relação com a Babilônia de Israel. Nem toda ameaça babilônica deve ser retribuída com guerra. Às vezes, a Babilônia é inevitável. E isso é importante para a gente pensar hoje, quando a gente chama o mundo. Eu acho interessante isso, como se a gente estivesse em Marte. O mundo como Babilônia. Às vezes a gente ouve, a Babilônia, e a gente acha que tudo que a gente tem que fazer é guerrear, lutar. Só que na Bíblia tem vários exemplos de momentos onde isso não era para ser feito. Mas peraí, então o que a gente tem que fazer? Vamos continuar lendo a história. Onde a gente tinha parado? No conselho de Jeremias. Falou, rei, é inevitável. Pergunta, como vocês acham que Jerusalém e Judá ouvia as palavras de Jeremias? Ouvia essa história de aceitar a Babilônia com bons ouvidos? Não. E olha só um exemplo disso. Ali, ainda no capítulo 37, no versículo 11, diz assim, quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Jeremias deu a mensagem, soltou o microfone e falou, vou resolver minhas coisas. E ele vai passando, ele estava indo receber uma porção de terra, e ele passa pelo portão de Benjamim, e ele passando lá, de boa, o que acontece? Versículo 13. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, um oficial do rei Zedequias, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão
prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Olha só, pausa aqui. Jeremias está, de novo, de boa, indo pelo portão de Benjamim. Um capitão fala assim: epa, Jeremias, segura Jeremias. Porque eu sei porque ele está saindo por ali. Ele está saindo por ali porque é o lado de onde vêm os caldeus. E vocês ouviram os discursinhos de Jeremias, né? Jeremias tem um discurso pró-Babilônia. Para ele, a gente tem que aceitar a Babilônia. E esse discursinho, aqui não. Eu sei as suas intenções, Jeremias. Você é um traidor. Você está indo lá porque você tem coisa com a Babilônia. O que Jeremias fala? Meu amigo, não tem nada a ver. O que eu estava fazendo é transmitindo o que Deus falou. E ele fala: não. Sabe o que acontece na sequência? Vou ler aqui. Diz assim: Gerias, o capitão, não lhe deu ouvidos. Ainda no versículo 14. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades iradas contra Jeremias, então, os oficiais, as autoridades, os representantes de Jerusalém, indignados com esse traidor pró-Babilônia, o que eles fazem? Açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Então, tinha uma casa que era de um escrivão, que agora transformaram numa prisão, prendem Jeremias lá e fazem o que com ele, com esse pró-Babilônia? Açoitam. O que é açoitar? É bater muito. É bater muito. Jeremias fica lá e quase morre. O que acontece na sequência? 17. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, olha isso daqui, em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. É meio engraçado, né? Óbvio, não para Jeremias, nem para Zedequias. Mas olha a cena. Jeremias acaba de ser açoitado. O rei Zedequias fala: tragam Jeremias aqui, mas em secreto, não contem para ninguém. Ele é levado até o rei Zedequias. E Zedequias chega e fala: Jeremias, está tudo bem? Você foi espancado, está quase morrendo. Precisa de alguma coisa? Não, nada disso. O texto só fala assim: tem alguma novidade da parte de Deus? Será que a gente pode guerrear? Em outras palavras, é o que ele estava perguntando. E daí Jeremias falou: tem sim uma palavra do Senhor. Sabe qual que é? A palavra é: você vai ser entregue para a Babilônia. É isso. Nada diferente. A mesma coisa. Essa é a palavra. Essa é a novidade. A mesma. Olha só que interessante. Zedequias, em conversa com Jeremias, decidem uma coisa. Jeremias vira para ele e fala assim: rei, eu te dei de novo a palavra do Senhor, mas eu te peço agora uma coisa. Não me manda de volta para aquela prisão. Porque lá me espancaram, que eu quase morri. E se me mandarem de novo para lá, eu vou morrer. Por favor, não me manda para lá. Olha que interessante. O rei ouve Jeremias e fala: tá bom, você não vai para lá. Vou te mandar para outro lugar. Você vai ficar preso no pátio da guarda. E Jeremias é ouvido pelo rei Zedequias. Olha só, às vezes ele ouve, às vezes não ouve. Estranho. Mas ele é mandado para o pátio da guarda. Agora, pergunto para vocês, se vocês já leram a história, vocês já sabem, mas se não leram, o que vocês acham? Jeremias, profeta, porta-voz de Deus. Vocês acham que ele ficou como preso lá no pátio da guarda? Quietinho? Ficou assim: já fui muito espancada, se eu falar mais coisa, vai dar problema, quase morri, melhor ficar na minha. Foi isso? Adivinha? Não. Jeremias, né? O que ele faz? Começa a pregar preso no pátio da guarda. E o que ele diz no sermão? Adivinhem, Babilônia está chegando e vocês têm que aceitar. Olha o que diz o texto. Versículo 2. Quem ficar nessa cidade morrerá à espada. Imagina Jeremias no pátio pregando isso. Vai morrer à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo, ele viverá. Assim diz o Senhor: essas cidades infalivelmente
será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Jeremias está pregando, gente, aceita a Babilônia, não luta contra, não é a hora, essa não é a hora de lutar contra, é inevitável, vocês têm que buscar a paz. Como que vocês acham que as autoridades e o povo de Jerusalém ouvem? O que vocês acham? Bem? Eles falam, verdade, Jeremias tem razão. Olha só a reação do povo. De novo, agora outros. Versículo 4, do 38. Então as autoridades disseram ao rei. Já vão direto para o rei agora. E dizem o seguinte, esse homem tem que ser morto. Primeira coisa, esse homem tem que ser morto. Eles querem a morte de Jeremias. Continua. Porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Esse homem não procura o bem-estar do povo e sim o mal. A gente tem que matar esse homem, rei. Sabe por quê? Esse discursinho de que não é hora ainda de guerrear com a Babilônia, esse discursinho, sabe o que ele faz no povo de Deus? Esse discursinho faz com que os nossos soldados, porque para a gente, povo de Deus é soldado, os nossos soldados enfraqueçam e não vão para a guerra. Olha só, esse discurso está transformando o soldado em gente da paz. Mas é Babilônia, tem que guerrear contra a Babilônia. E termina dizendo, e por isso, vocês podem ver, dizem as autoridades, que ele não quer o bem-estar do povo. Ele não é uma pessoa que quer o bem-estar do povo de Deus. Ele está enfraquecendo o nosso exército. Só que a gente esquece que na vida com Deus, nem sempre, e eu digo, aí é meu, na maioria das vezes, não é guerra que a gente precisa. Não é guerra. Só que a gente parece gostar de guerra. Ah, mas eu não gosto de guerra. Olha o que está acontecendo lá não sei aonde, olha não sei o quê. Essa guerra eu também não gosto, mas é de outra que eu estou falando. É da guerra do rótulo. É da guerra das categorizações. A guerra de quando alguém se veste de um jeito, eu olho e falo, aquele ali é isso, assim, assado, assim. Ou alguém que aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa e por aquilo ter acontecido eu falo, esse é desse tipo, assim, assado, ele tem esse problema e tal. Eu conheço a vida de todo mundo muito bem. Olha, porque esse está nesse grupo, esse está nesse outro, esse nessa categoria, esse nesse rótulo. E a gente é muito bom nisso, muito bom em rotular. E pouco em se aproximar e entender quem é o outro. E quando a gente olha com sinceridade para dentro de nós mesmos, e eu vou falar por mim, sabe o que eu vejo no Lucas? Eu vejo uma pessoa cheia de contradição, de paradoxo, de tensão. Eu busco ser uma boa pessoa? Busco. Mas eu sou uma boa pessoa? Difícil, nem sempre. Mas muitas vezes eu não sou uma boa pessoa. Vocês vierem falar comigo, eu vou tratar bem vocês. Mas eu tento ser uma boa pessoa, mas nem sempre eu sou. Na maioria das vezes, eu não sou. Porque dentro do Lucas tem coisa boa e tem coisa ruim. E eu duvido que dentro de alguém só tenha coisa boa ou só tenha coisa ruim. Duvido. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Porque então a gente olha e rotula, tal qual as autoridades fizeram com Jeremias e com a Babilônia. Até porque, sabe o que acontece? Em Jeremias 27, a gente ouve Deus dizendo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava sendo usado, sabe como? Por Deus, como seu servo. Uau! Nabucodonosor sendo um servo da Babilônia, aquele cara ruim, líder daquele grupo que ameaça o nosso povo, servo de Deus, inclusive para o nosso povo. Uau! Duro de ouvir isso, né? Eles ouvem e querem matar Jeremias. O que acontece? O rei fala assim, eu vou ler, eu ia contar, mas eu vou ler, versículo 5 do capítulo 38. Olha a resposta do rei. Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Ué?
Aquele rei que no início quer a oração, depois vem em secreto perguntar para Jeremias a opinião, e agora ele fala o quê? Desculpa, eu lavo minhas mãos, vocês resolvam aí, que eu não posso fazer nada. Jogam Jeremias numa cisterna e ele fica lá. O pão estava acabando na cidade, Jeremias estava quase morrendo de fome e de repente, sabe o que acontece? Um cara, é com todo respeito que eu chamo ele de cara, tá? Tá passando e vê que Jeremias está na cisterna e ele decide, eu tenho que falar com o rei. Jeremias é um homem de Deus. Ele não pode ficar lá, ele vai morrer. Eu tenho que interceder pelo profeta de Deus. E ele vai interceder. Quem era esse homem? Um tal de, o nome dele, Ebed-Meleque. Em hebraico, duas palavras, Eved, servo, e Melech, rei. Ele é servo do rei. E a minha pergunta é, de qual? Do rei Zedequias? Talvez sim, talvez não. Do rei dos céus? Com certeza sim. Sabe por quê? Ele vai lá, intercede por Jeremias diante do rei. E sabe qual é o resultado? O rei pede para que Jeremias seja tirado da cisterna. Agora, olha só que curioso. Diz lá o versículo 7 que Ebed-Meleque, o etíope que estava na casa do rei, e continua falando. Opa, olha que curioso. Ebed-Meleque, ele é da onde? Da Etiópia. Ele é de Judá? Ele é de Jerusalém? Ele tem pedigree? Puro sangue? Nasceu na igreja, aprendeu tudo da linguagem da escola sabatina e do culto e etc. Sim? Não, ele chegou depois, veio de outro lugar. Tem uns que até olham para ele e falam assim, ele veio de tal lugar, ele é da Etiópia, ele tem esse costume, tem assim assado. Esse é o que vai e intercede pelo profeta. De Jerusalém, ninguém. Pelo contrário, vamos matar esse homem, Jeremias. Agora, o estrangeiro, aquele que depois chegou, aquele que não nasceu lá, é o que intercede pelo profeta. Curioso, né? Porque Nabucodonosor, no 27 de Jeremias, acabou de ser chamado de servo de Deus e também é um estrangeiro. E pior, ele é o grande líder que ameaça o povo. Tiram Jeremias de lá e adivinha o que acontece? Se você está prestando atenção na história, você vai acertar. O rei Zedequias procura Jeremias. Adivinha como? Em público? Escondidinho. Diz lá no capítulo 38, versículo 14. O rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. E ele fala assim, Jeremias, quero te perguntar uma coisa. Não esconde de mim. E Jeremias promete, eu não vou esconder. Me fala aí, o que Deus tem de mensagem? E dessa vez, a mensagem é a mesma. Adivinha? Babilônia vai chegar, não tem que guerrear, tem que aceitar e viver em paz. Para a gente ser instrumento lá. Só que tem um detalhe de misericórdia para o rei Zedequias, que é o quê? Diz assim, 17. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel. Se você, Zedequias, se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Essa cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Vocês leram isso daqui? A cidade não seria queimada, ele continuaria vivo, se ele fizesse o quê? Não lutasse contra. Isso que é uma evidentemente ameaça do mal. Como que Zedequias reage? Vou ler para vocês. O rei Zedequias, 19, disse a Jeremias, tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Zedequias nem tem medo da Babilônia. Sabe o que ele tem medo? Dos de Jerusalém que são a favor de paz com a Babilônia, olharem para ele, que agora mudou de lado, e zombarem dele. Ele tem medo de perder a moral, de ser zombado. Adivinha qual que é o fim da história?
Lembra como começou? Como que era o rei Zedequias? Não dava ouvido aos conselhos de Deus. Ele não dá. Ele tenta guerrear, tenta se aliar ao Egito. E adivinhem, dá certo? Não dá. Deus avisou várias vezes, misericórdia com ele. E só para colocar uma cerejinha no bolo, Nabucodonosor volta, invade, toma tudo, destrói tudo, e ainda assim o texto diz, a gente não vai ler no 39, mas Nabucodonosor fala isso sobre Jeremias. Fala assim, para os oficiais dele: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Olha só, Nabucodonosor, a grande ameaça, chega e trata como o único que estava portando a palavra de Deus, com cuidado, com amor e com carinho. E os oficiais da casa? E os oficiais de Jerusalém? Eles querem a morte de Jeremias. Por quê? Porque esse discursinho de não lutar contra a Babilônia, esse discursinho é de quem não quer o bem do nosso povo. É o que disse o texto. É o que disse o texto. Tem um monte de coisa que eu fico pensando desse capítulo. Um monte. E eu gosto sempre, quando eu leio uma história, de me colocar no lugar do personagem e ver, experimentar o que é estar lá. Ou o que me colocar nesse lugar me faz ter que pensar. E eu penso um monte de coisa quando eu leio essa história. Primeira, em relação ao rei Zedequias, que eu acho que talvez seja dos principais. Zedequias, ele não é nem mau como os oficiais de Jerusalém, lembra? Vamos matar Jeremias. Mas ele também não é bom o suficiente a ponto de ser parecido com o Ebed-Meleque. De falar, não, ele é um homem de Deus, vamos tirar da cisterna. Ele tem medo que zombem dele. Zedequias, ele não é Jeoaquim, rei que veio antes dele, que no capítulo 36 rasga o rolo de Jeremias que ele escreve. Mas ele também não é igual Josias, que é um homem de Deus, um rei antes, né? Muito tempo antes, que faz uma reforma no povo. Zedequias, ele uma hora salva Jeremias, mas outra hora lava as mãos. Zedequias, ele quer ouvir a palavra de Deus, mas ele não consegue, depois de ter ouvido, obedecer. E eu fico atento, vendo como eu pareço com esse Zedequias. Eu queria, sabe, parecer com quem? Com Jeremias. Não do ponto de vista de ter apanhado, ter ficado na cisterna e tal, né? Isso deve ter sido um bocado ruim. Mas eu queria ser como ele, de ter a coragem de chegar e falar. E falar. Ah, estão me achando pró-Babilônia? Eu estou falando o que está no texto, estou falando o que está na Bíblia. Eu sou o profeta de Deus. Eu tenho uma missão profética a cumprir. Mas sabe com quem que eu me pareço? Me pareço com Zedequias. Tem uma hora que eu vou lá e salvo a palavra de Deus. Tem outra hora que eu me escondo e lavo minhas mãos. Não sei de nada. Só que eu acho que tem mais outros lugares que a gente pode se colocar na história. Se você talvez não tenha vindo do berço de Jerusalém, do berço de Judá, e se sinta um estrangeiro aqui, se sinta um estrangeiro na denominação, se sinta um estrangeiro no cristianismo, olha o Ebed-Meleque. Esse cara deu um baita exemplo. Olha para Nabucodonosor, deu um baita exemplo. Como? Estrangeiros. Basta a gente ser fiel ao que a gente acredita. Sinceridade no coração. Tem um último grupo que eu tenho medo de pensar em estar associado. Qual é esse último grupo? O último grupo é os oficiais e líderes de Jerusalém. Os oficiais e líderes de Jerusalém olham para Jeremias, olham para o que o profeta de Deus diz, que no caso aqui tem a ver com não ir para a guerra, mas viver em paz com a Babilônia, e olham e falam assim, isso aqui tem que acabar, isso aqui é uma ameaça, porque eles não conseguem lidar com a possibilidade de que talvez, nesse momento, ainda não seja a hora de guerrear. Tem hora de guerrear? Na Bíblia teve momento de guerrear, e óbvio que eu não estou falando de guerra,
Estou falando de lutar contra talvez uma ideia ou com uma outra coisa. Mas nem sempre é a hora. E quando não é a hora, o que tem que ser feito? Buscar a paz. Sabe por quê? O que acontece quando a gente busca a paz com aquilo que para a gente muitas vezes só foi sinônimo de ameaça? A gente tem uma oportunidade, baita oportunidade, de sabe o quê? Que eu falei ontem à noite, ser sal da terra e luz do mundo. A gente só consegue ser isso se a gente entender que a gente está no mundo. Lembra, Daniel, quando chega na Babilônia, ele vê a questão de comer alimentos impróprios e ele fala, não, isso daqui Deus já falou que eu não devo fazer. Agora, quando o assunto é compreender e estudar a cultura babilônica, como que é a reação dele? Fala assim, isso aí de letra. Pode mandar os livros, pode mandar os professores, eu vou ser o melhor. No quê? A prova lá com Nabucodonosor, depois dos 10 dias, foi, deixa eu ver se você sabe, bom de Bíblia, né? Deixa eu ver se você sabe a Bíblia de cor, se você sabe o hebraico bem. Ah, tá, passou. Não, era uma prova nos ensinamentos babilônicos. E Daniel se mostrou mais sábio, e os amigos, do que todos, com a sabedoria que quem deu para eles nesses assuntos? O próprio Deus. O próprio Deus. E assim, ele não foi um salzinho qualquer na Babilônia. O capítulo 1 termina falando que ele continua no palácio até Ciro. Em vários momentos na história, sabe o que a gente vê? Daniel ocupando o segundo ou o terceiro lugar no império daquele momento. Pensa num império hoje poderoso. É ter um cara dos nossos lá sendo um instrumento. É pouca coisa? Para mim, não. É muita, muita coisa. Mas para isso, foi necessário que Daniel entendesse que naquele momento que Babilônia invadia, era importante ouvir a palavra de Jeremias e entender, ainda não é hora de lutar. É hora de aceitar e ser luz nesse lugar. O meu desejo nessa manhã é que, antes de qualquer coisa, a gente tenha a capacidade de discernir quando é hora de ir contra e quando é hora de buscar a paz com a Babilônia. O meu sermão não é para falar que agora é paz e não sei quando é guerra. Não. É para falar assim, você vai ter que avaliar em oração e bancar as suas escolhas, porque Deus não quer pessoas que se relacionem com ele, imaturas. Ele quer que a gente busque sabedoria para crescer em maturidade e decidindo com ele e bancando as nossas decisões. Que todos nós aqui, não só os jovens, todos sejamos luz e sal nesse mundo da Babilônia. E quando for a hora de guerra, aí a gente fala com Deus e tenta entender como deve ser feita essa guerra, dentro de quais parâmetros. Porque o importante é a gente estar próximo de Deus para ser uma influência, um aroma, um bom perfume de Cristo por onde a gente passar. Vamos fechar nossos olhos e orar? Querido Senhor, amado Deus, obrigado pelo privilégio enorme que o Senhor nos dá de lermos um capítulo tão interessante quanto esse, do fim do livro de Jeremias. Uma história cheia de nuances, cheia de detalhes, tantos personagens para a gente se colocar no lugar e refletir como seria estar nesse lugar. Senhor, meu pedido é que nessa manhã a gente seja impactado pelo seu Espírito para discernir corretamente quando é para buscar paz, quando é para guerrear, se for para guerrear. Senhor, nos dê sabedoria, que a gente não entre em batalhas desnecessárias, que a gente não lute contra coisas que não precisam ser lutadas. Que o Senhor nos acompanhe e que assim, com a tua sabedoria, a gente seja luz e sal por onde a gente passar. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.